Eu já falo isso sempre para assustar o pessoal. Todo mundo acorda e fala, meu Deus, é hoje. Mas não é hoje. Tá pronto? Boa noite a todos. O tema da palestra é tão suave que o Roberto me avisou, já começou, já faz 15 minutos que começou. Mas olha, é uma alegria, nós vamos também cumprimentando todos aqueles que nos acompanham através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Então nós vamos nessa alegria na noite de hoje receber o nosso amigo, companheiro, trabalhador da doutrina, o Alexandre Decene. Mas vamos nesses instantes agradecer a Deus, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga que cuida com muito carinho desse ambiente, de todos nós, dos nossos irmãozinhos desencarnados que também acompanham conosco esse momento de aprendizado, essa alegria de estarmos refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Então vamos nos harmonizar ainda mais, e quem vai cantar é o Gustavo, né? O hino da casa Praz a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante. Em grupo não luz não brilha, em grupo não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que cerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim
Bom, então, conforme já anunciamos, né, o nosso querido companheiro Alexandre Decene vai trazer como tema de sua palestra de hoje, Mansos e Pacíficos. Então, seja bem-vindo, Alexandre. Não, mas eu acho que sai. Não sai, ó. Sai bom o som. Boa noite a todos vocês. Um prazer estar aqui mais uma noite. Agora uma noite fria, né? Como a gente falou no centro ontem, nesse período frio, nos trabalhos mediúnicos nossos, rende mais o trabalho, porque a espiritualidade está mais concentrada. Aqueles irmãozinhos nossos estão mais aglomerados. E porque eles sentem o frio também, eles acham que estão encarnados, né? E aí fica um pouquinho mais fácil de lidar com eles. Mas na época de carnaval, aquela época é bem difícil. Primeiro que estão pulando até, né? Segundo que é quente, né? Que Deus nos envolva no seu amor, para que nós possamos ter uma noite de boas reflexões e que nós possamos sair daqui, além de refeitos, também introspectivos em relação às nossas próprias mazelas para o nosso autoconhecimento. E que consigamos praticar no nosso dia a dia. Que assim seja. O tema escolhido dessa noite, Mansos e Pacíficos, ele vem bem de acordo com a atualidade nossa. Essa semana foi uma semana inteira falando sobre mundo de transição, que começou lá em Americana, né? Ontem lá no Sementes de Luz, lá em Americana, no nosso lar, Americana, onde Sementes de Luz, e hoje aqui. Mas aqui nós vamos dar mais uma aprofundada nesse assunto, porque nessa semana de transição planetária, a gente tem que lembrar que uma das condições para a gente continuar na Terra, herdar ela, seria nós nos tornarmos mais mansos e pacíficos. Essa é a condição. Veja que também não é tão difícil assim, porque a gente deixar de ser egoísta e orgulhoso é um parto, né? É uma dificuldade extrema. Porque a hora que a gente está lá treinando deixar de ser orgulhoso, de repente já está gritando com alguém. Então, não é uma coisa que a gente retira da gente isso. É uma educação que a gente vem fazendo aos poucos. Agora, desenvolver os hábitos da mansuetude e pacifismo, aí já não é tão difícil. Porque é muito mais disciplinar. É muito mais a gente prestar atenção um pouquinho que seja. Porque, veja que quando a gente vai para uma universidade, se a gente não foca nas matérias e aprofunda nelas, mas com foco, a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho dentro de uma universidade. E quando a gente está num trabalho também mais apurado, é a mesma coisa. Sem o foco, a gente não consegue ser bom naquilo que a gente está fazendo. Sem o foco, a gente comete deslizes mais do que acertos. E focar na mansuetude e pacifismo é uma oportunidade nossa também, que já que a disciplina ela permite isso, nós poderíamos conseguir finalmente estar aptos a seguir para a nova terra, esse novo mundo que nós estamos tanto desejosos. Porque, sem exceção nenhuma, dos que procuram alguma coisa, nós estamos cansados do jeito que é a terra. A gente sabe que não é agradável e não é nada feliz a gente ficar o tempo todo com mil nadas ao redor da gente. Você está querendo progredir de um lado, tem um monte de coisa despedaçando do outro. Você está querendo seguir com retidão por um caminho, um monte de coisa acontecendo de desvios absolutos. As paixões pela sensualidade de uma forma geral e todas as buscas de prazer desenfreado ao redor de nós e que às vezes nos envolve também. Então a gente sabe que não é fácil essa fase da vida, mas por outro lado a gente sabe que a gente está bem inserido nela, porque afinal de contas nós fazemos parte dessa construção do que está aqui hoje. A situação que nós vivenciamos hoje, seja ela política, social, religiosa, de todas as instituições, a condição das instituições, nós fomos causadores dessas condições, de tudo que está ao nosso redor. Não é à toa que nós temos alergias diversas, porque a alergia é uma consequência direta do mal que nós fizemos no planeta Terra no passado, e que nós estamos colhendo hoje e que nós semeamos lá atrás. Então, essas complicações coletivas, como nós estamos vivenciando, com alergias e diversas outras coisas, e as particulares, elas nasceram lá atrás. Nós tivemos oportunidades inúmeras lá atrás para nós desenvolvermos a nossa mansuetude. Nós tivemos oportunidades inúmeras para, ao invés de construir muros, construir pontes.
mas nós optamos pelas dissensões, pelas brigas. Veja que talvez essa existência a gente não tenha pessoas que a gente brigou diretamente nós, porque pode ter gente que não gosta da gente. Jesus tinha um monte de gente que não gostava dele e ele não fez nada para ninguém de mal, nada, absolutamente nada. Mas nós podemos até ter pessoas que não gostam da gente, mas nós não temos muitas pessoas que nós prejudicamos elas diretamente e que elas passaram a detestar a gente por causa do prejuízo que nós causamos. Em outras vidas, sim. Mas essa é uma vida que a gente não tem muita mágoa ou muita dor com pessoas que estão ao nosso redor. Ou pelo menos é um momento para não ter. Então, desenvolver a ponte e não o muro é uma característica desse momento, que a gente já falhou lá atrás e que seria agora a oportunidade. Mas Jesus, ele deixa para a gente explícito alguma coisa nos evangelhos, que foram escritos por outros, sobre isso. Nós temos dois momentos que ele deixa. Vou falar um primeiro, que ele é bem interessante. Ele coloca ele mesmo como sendo o exemplo disso. Quando a gente vai ver em Mateus 11, que vai começar em 28 e vai até 30, mas vamos pegar o meio ali, 29, versículo 29, que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele já colocou ali que ele era manso e aprender dele. E o jugo dele ele oferece para a gente, porque depois ele fala que esse jugo é suave. E porque a hora que ele fala, tomai de mim esse jugo e aprendei de mim, ele completa, fala que aí você vai acalmar a sua alma. Olha, então ele dá uma diretriz para a gente. Você está aflito, está desgostoso com tudo que está acontecendo ao redor, a vida está caótica, você até quer seguir um caminho retilíneo, mas as coisas que estão acontecendo ao redor, com os parentes, no trabalho, com as pessoas que eu nem conheço, estão me prejudicando, desviando do caminho que eu queria estar. É o que ele falou: pega o meu jugo, ele é leve, e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele deixou para a gente a certeza de que aí a gente ia ficar aliviado. Tem um provérbio chinês que fala assim: em momentos de paz, você tem que ter trabalho intenso, mas em momento de trabalho intenso, você tem que ter paz. Quer dizer, uma coisa depende da outra. Não tem como a gente estar em paz e não ter trabalho intenso, porque para ter paz, a gente tem que ter trabalho intenso. Como que eu vou conseguir manter paz dentro da minha casa se eu não estou prestando atenção em tudo que está acontecendo? Porque se eu não prestar atenção e relaxar demais e ficar lá deitado, assistindo uma TV ou curtindo uma caminha, a casa desmonta, começa uma brigada entre um e outro. E se eu não estou no meio ali para amenizar paixões, estancar essas feridas aí, esse sangramento, se eu não estiver ali investindo diretamente com o propósito de que eu vou apaziguar, as coisas não se apaziguam. E a gente sabe muito bem, acho que a maioria aqui, sempre nós temos os lares, se não for o nosso mesmo, um lar de parente ou de um amigo, que a gente convive muito, que é uma confusão generalizada, às vezes o nosso próprio. E que se alguém não cede e cede constantemente, ali vira uma batalha, um campo de guerra constante. E a gente sabe que ceder é complicado, porque todos nós temos desejos, sonhos, objetivos, e que a gente vai aprendendo na terra, conforme a gente vai se tornando mais manso e pacífico, que não tem jeito de a gente seguir um objetivo em linha reta. A gente obrigatoriamente tem que ser de uma forma sinuosa. Porque se eu for linha reta, eu me desenvolvo uma rigidez muito severa e que eu acabo mais afastando pessoas do que atraindo para perto de mim, e eu não aprendo as lições importantes da paciência, da tolerância, do respeito, que são todas lições que fazem parte da fase atual nossa. Eu não tenho como desenvolver a mansuetude sem respeitar ou sem ser tolerante, sem ser paciente. Eu não tenho como. São quesitos todos necessários para a mansidão que a gente deseja, para o pacifismo que a gente pretende ser o motivo causador do pacifismo. Mas nós vamos encontrar outro momento nos evangelhos, quando a gente vê o Sermão da Montanha, e ali tem as bem-aventuranças, que se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, metade dele é praticamente as bem-aventuranças, e cada capítulo basicamente. E nós vamos ter, em Mateus 5, que são as bem-aventuranças, nós vamos ter um específico ali, aliás dois, que eles se completam, e o Evangelho segundo o Espiritismo colocou os dois juntos, que é bem-aventurados os mansos ou os brandos, pois herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores ou pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Todas as outras bem-aventuranças, assim como de filhos de Deus, elas prometem o reino dos céus. Somente essa dos mansos promete a terra. Mas que estranho, Jesus, tudo que ele pregou, ele pede para a gente não valorizar
mais a matéria do que o espiritual. Sempre ele fala isso. Não, ele não despreza o material, mas ele pede para a gente não valorizar mais aquele em detrimento do outro. Mas, entretanto, nós temos que lembrar uma coisa: nós, como espíritos encarnados, nós dependemos da matéria para a gente poder alcançar as conquistas espirituais. Afinal de contas, nós estamos encarnados num corpo material. Esse corpo material nosso é o que nos permite interagir. Sem ele, eu estaria enfiado num mundo que eu mesmo criei lá no plano espiritual. Com certeza cheio de gente junto, porque a gente acaba criando mundos semelhantes, mas muitas vezes esbarrando nas pessoas e nem vendo elas. Vide o umbral, que o umbral é uma região que foi criada por várias mentes em comum, mentes que pensam da mesma forma, muito envergonhado do que fizeram na Terra, porque quando a gente desencarna, quer queira ou não, vai passar um filminho mostrando todos os acontecimentos mais marcantes. De vez em quando até assusta, né? Que você está lá meio dormindo e de repente começa a passar um filminho e fala: nossa, acho que eu estou desencarnando. E que na verdade é só uma lembrança rápida mesmo, e não foi o filminho ainda que você estava esperando que passasse. Mas vai passar aquele filminho obrigatório que todo mundo é obrigado a ver, que está dentro da mente. E aí a pessoa, localizando, identificando situações que ela se envergonha, automaticamente ela acaba indo para um lugar de escuridão para não ser vista. Juntando um monte de gente com o mesmo pensamento, forma uma região no universo chamada umbral, onde se congregam almas que têm vergonha do que fizeram, porque o passado dela é meio escabroso, de coisas diversas, diferentes níveis, né? Os níveis piores vai indo para regiões umbralinas, que vai mudando de nome, que a gente chama de abismo, né? As regiões mais abissais, mais profundas, mas aí são coisas mais escabrosas. As menos estão nas regiões umbralinas. Então, nós mesmos acabamos criando tudo isso ao nosso redor. Nós criamos esse universo. Então, para a gente poder conquistar o reino dos céus, obrigatoriamente na fase atual, nós vamos passar pela matéria. E também aprender a conviver com o nosso corpo físico e as coisas ao nosso redor é um aprendizado também. Porque, olha só, às vezes a gente pode nascer num local de muita fartura, com riqueza. É uma provação grande também, porque eu vou ter coisas sobrando e vou ter que aprender a viver e dando devido valor para aquele monte de coisa que eu tenho. Eu não preciso ser igual Francisco de Assis, porque a missão dele era específica. Ele chega uma hora que ele despoja de tudo, inclusive das roupas, e ele passa a peregrinar e trabalhar ativamente. Mas nós tivemos outros que não fizeram isso e foram não tão bons quanto, porque é difícil chegar no nível Francisco de Assis, mas foram muito bons também. Pessoas que conseguiram não despojar das coisas, mas propiciaram crescimento, valorização humana, conseguiram fazer as famílias se sustentarem por causa do trabalho inicial dele, que estava ali dando possibilidade de várias pessoas trabalharem, né? Outros só com dignidade, com um trabalho com dignidade dos outros. Outros servindo as pessoas, mas trazendo o conforto. Quantas pessoas que estão costurando roupinha para crianças, estão indo até os lares das famílias que estão mais necessitadas, fazendo sopa, levando roupa para aqueles que dormem na rua. A hora que olha, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, a pessoa está envolvida com o bem-estar de outros. E está lá, a casa dela super confortável, carro, os bens materiais, tudo lá, mas ela não se conforma e está fazendo as coisas. E não desfez de tudo. Percebeu que ela tinha condições de viver com as posses que ela tem e ainda assim praticar a caridade, porque não era aquele momento de fazer isso. Imagina se um empresário de uma empresa grandiosa que está propiciando revoluções tecnológicas no planeta, ele resolve largar tudo para viver na mendicância, para elevar espiritualmente. Provavelmente ele não conquistou isso, porque ele foi tão egoísta ao ponto de jogar a responsabilidade da vida dele nas mãos dos outros, sendo que ele tinha inteligência, conhecimento e preparo, o que é o mais importante, para a vida que ele assumiu, aquela vida de progredir e propiciar avanços e melhorias na vida de diversas pessoas. Mas não, ele se iludiu e preferiu abandonar tudo. E a gente vê um monte de história assim também, né? Quantas pessoas que vão para a Índia, ou que vivem lá mesmo e que abandonam tudo para poder mendigar, para poder ganhar o mundo espiritual mais rápido, e que não é garantia nenhuma, né? Como Paulo disse, né? Eu posso até dar a minha vida, dar tudo que eu tenho, mas se não tiver caridade, eu não tenho nada, não conquistei nada. Se eu não tiver caridade nos meus atos, caridade de verdade, tudo que eu fizer não tem valor. Se eu falar todas as línguas dos anjos e dos homens, mas não tiver caridade, isso não tem valor. Se eu conhecer tudo e não tiver caridade, também não tem valor nenhum. Então, assim, é por isso que tem a frase famosa, né? Popular:
de boas intenções, o inferno está cheio. E é mesmo, a gente é cheio de boa intenção, né? De repente a gente está lá com os 25 anos, vem uma super ideia, vou adotar uma criança. E fica empolgado, mas aí pensa, mas eu tenho que curtir um pouco a vida, precisa juntar dinheiro, né? Quando vê, desencarnou e não adotou criança nenhuma, né? A intenção estava ótima, mas levou junto para o ambiente onde ela foi, porque não fez, só ficou na intenção. Quantas intenções nós temos, né? Eu quero vir trabalhar aqui, nessa casa. E fico, eu quero vir. 30 anos passaram, nunca veio. Vem sim, mas vem quando vai tomar um passe, quando está desesperado, está precisando de uma ajuda para desequilíbrio. Mas para o trabalho mesmo, que tinha vontade, eu quero, não fez. Aí, mas eu não quero trabalhar porque com criança não tem paciência. A pessoa idosa, eu não gosto que a pessoa fique repetindo 1000 vezes a mesma história. Com gente de rua, eu não gosto do cheiro. Com gente que cometeu crime, Deus me livre, não gosto desse tipo de gente. Bom, então vai ter que achar alguma coisa que dê certo, porque alguma coisa deve dar. Nem que seja, eu gosto de lavar louça, então vai lavar louça. Não falta oportunidade para lavar louça numa casa como essa. Não falta oportunidade para costurar, para juntar coisa, para pedir coisa. Nossa, para pedir coisa é uma beleza, então. Vai formar a cesta básica? Se você tiver disposição para pedir, já é um pedinte natural na vida pessoal. Nossa senhora, vai ajudar a montar um monte de caixa, né? Não tem gente que chega para você e te convence de tudo? Ela começa, às vezes eu entro numa loja, eu não entrei para comprar nada, mas a pessoa fala tanto, sai carregado de coisa por causa do vendedor. Não foi porque eu precisava, é que ele me convenceu, eu achei que tudo aquilo que ele falou ia dar certo mesmo. Às vezes dá, mas às vezes não, que a pessoa é boa de lábia. Então, herdar a terra, ser manso para herdar a terra é uma condição para a gente passar para essa fase nova. E olha que beleza se a gente conseguisse realmente exercitar isso, porque ser manso, e aí nós vamos recorrer agora ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo dedicado a isso lá, que é o capítulo 9. Ele é integralmente dedicado a este conhecimento. E ele fala que para a gente adquirir a mansuetude, nós vamos ter que ficar atento com alguns quesitos para chegar no montante mansuetude e pacifismo, que é afabilidade. A afabilidade é um dos itens que nós temos que desenvolver em nós. Uma pessoa afável é aquela que olha para o outro e exercita enxergar o lado bom da outra pessoa. Veja que é disciplina só. Eu vou conviver com uma pessoa por uma semana e eu vou me obrigar a começar a prestar atenção nela para coisas boas que ela tem. Disciplina, é exercício. Porque às vezes eu posso não ir com a cara de uma pessoa. Já olhei e falei, nossa, não gosto dela. E na minha visão, não tem nada que presta nela. Mas na fase atual da Terra, não existe nenhuma pessoa assim. Todos, sem exceção, tem alguma coisa que presta. Compete a nós desenvolver por disciplina a habilidade de encontrar o que presta. Então, se a gente começa com disciplina a olhar para o outro e procurar o lado bom da pessoa, a gente acha. Nós podemos ter certeza, basta ficar conversando com a pessoa, eu não gosto muito dela, mas vou conversar. Basta puxar uma conversa ou ir trabalhar com ela em alguma coisa, que logo vai ver algumas das virtudes dessa pessoa. E aí, a hora que você começa a focar na virtude, o resto fica um pouquinho menos desagradável, né? Como Jesus caminhando com seus discípulos, e aí eu já contei essa história uma vez aqui, mas na união bastante. Passando por um local, tinha um cachorro que estava em carniça já, né, fedendo, e Jesus abaixa e ajoelha, olhando para o cachorro, e os discípulos afastam e falam, sai daí, essa carniça está fedendo, não fica aí perto, isso aí até faz mal. E aí Jesus usa de uma frase bem interessante, ele fala que lindos dentes tinha esse cachorro, quer dizer, no meio da carniça, ele conseguiu achar os dentes bonitos do cachorro que estava lá. Nós normalmente, a gente não tem muita essa habilidade, né? A gente entra num lugar que está muito calor, a gente fica, lugar calorento, Deus me livre, não estou aguentando, está tendo uma palestra linda, mas a pessoa está preocupada com o calor, e ela não consegue focar na coisa boa, ela foca na coisa ruim. Ela vai conviver com uma pessoa, fala, nossa, essa pessoa é chata, Deus me livre, não dá para trabalhar com ela, é insuportável. Mas ela não foca que a pessoa tem um nível de organização muito superior ao dela mesmo, que inclusive poderia ajudar ela mesma a organizar as próprias pastas dentro de um computador, por exemplo. Tudo é questão da gente priorizar. O que a gente prioriza é o que a gente faz, o que a gente não prioriza a gente não faz. Então, se eu começo a dar só atenção em defeitos, em coisas ruins, é isso que eu priorizei. E aí eu me torno uma pessoa melancólica, uma pessoa amarga, sem perceber.
De repente eu estou reclamando de tudo. Eu juntei a fase má da minha vida. Juntou de eu não gostar muito de mim. E aí eu já peguei o vício da reclamação, do pessimismo. Para sair disso é difícil. Aí só com disciplina mesmo, a gente se obrigando. Então, a afabilidade é uma das condições para a gente desenvolver mansuetude e pacifismo, mas a doçura é grudada nela, e inclusive tem um subitem do capítulo 9 que é específico para afabilidade e doçura. A doçura é o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Pegar o hábito mesmo, de falar para tudo isso. Eu vou no pedágio e nem sei quem me atendeu, mas pagou, deu dinheirinho lá, quando a pessoa dá o recibo, obrigado. Eu não tenho hábito, desenvolva, a disciplina desenvolve isso. Não é uma coisa difícil, é só se disciplinar. Eu sou mal-humorado de manhã, disciplina para dar um meio sorriso, um sorrisinho meio azedinho, mas já melhorou, né? Antes era totalmente irritadiço e agora já tem um sorrisinho, mas melhorou. E conforme vai treinando isso, e o legal do treino é que tem consequência. Quando eu sou carrancudo, as pessoas também acabam me dando aquilo que eu dei. Mas quando eu começo a me esforçar para uma coisa melhor, de um ou de outro, eu começo a ganhar a mesma coisa. E aí você sente na alma, fala, nossa, que gostoso, né? Nossa, que delícia. Tem alguém que agora me viu de outra forma e foi lá e me deu um bombonzinho de manhã, fez um cafezinho ou me trouxe um café. É gostoso ganhar esses mimos de vez em quando. Eu estou falando isso porque às vezes a gente se habitua muito a servir. E a gente entra num trabalho, numa rotina, só servindo os outros. E nunca quase tem pessoa que vem te servir. E de repente alguém vem e faz uma coisinha dessa, é gostoso. O que não pode é fazer igual o André Luiz também, que ele quase aconteceu isso. Ficar embevecido com o bem recebido. Que aí você fica absorto naquilo, fica envolvido, de repente a hora que você vê, só vive disso. A gente acaba ficando envaidecido e preso naquilo lá. Fez uma palestrinha, os outros gostaram, fica envaidecido. Aí depois nunca mais consegue fazer uma palestra boa, porque ficou envaidecido e foca só na vaidade e não no conteúdo, na dedicação, na disciplina que teria que ter para fazer aquilo. Quantos irmãos nossos se perderam em diversas religiões e ambientes científicos pela vaidade? Que começaram a produzir alguma coisinha, a hora que começou a colher um frutinho, já ficou preso no fruto e nunca mais saiu daquele prazer de ficar recebendo frutos e nunca mais produziu nada. Ficou ali estagnado. Quantas pessoas começaram, nós conhecemos vários, de outras doutrinas até, que começaram a escrever livros lindos, que não era nem da nossa doutrina, mas a gente adorava ler, e de repente os livros foram se perdendo, porque a pessoa foi ficando cheia de si, perdeu conexão e não conseguia mais. Então, a doçura e a afabilidade, elas caminham praticamente unidas ali, e elas são quesitos necessários. Mas além disso, nós temos um quesito importante que é moderação. Moderação hoje, para os dias atuais, é muito importante. Da pandemia para cá, nós desmaterializamos um pouquinho mais. Então a Terra e nós, corpo físico e matéria ao redor, está desmaterializando de pouco em pouco. A gente não enxerga porque nós estamos habituados a ver todos os dias nós mesmos. Se a gente pegasse um homem de Neandertal e colocasse na nossa frente, a gente ia ficar horrorizado. Porque a matéria, nem sei se ele aguentaria sobreviver muito tempo aqui. Talvez a atmosfera nossa, ele morreria. Mas vamos supor que por um lapso de 1 minuto, e depois ele morreria. Ele aparecesse aqui na nossa frente, a gente ia ficar horrorizado, porque nós já passamos por aquela fase. Mas a gente não se enxerga mais uma matéria tão grosseira daquele tipo. Se a gente volta 6.000 anos atrás, e aí nós vamos poder pegar um livro referência, que é Romance de uma Rainha, um livro espírita, nós vamos ver que a gente era tão denso, a nossa matéria tão densa, que uma pessoa conseguia sair do corpo físico e vampirizar literalmente outra pessoa, sugar o sangue da outra pessoa, de tão denso que nós éramos. Veja que naquela época que Moisés proibiu a mediunidade, quer dizer, você não proíbe uma coisa que não existe, ele proibiu uma coisa que existia, porque as pessoas usavam para quê? Consultava o espírito para fórmula de veneno, para matar um, para tirar a pessoa da vida da outra. É isso que a gente fazia. A gente era doidão para ficar achando veneno novo, né? E aí foi proibida a mediunidade porque a gente não sabia usar ela. A gente não estava ainda apto para usar a mediunidade. Mas hoje, e agora muito mais acelerado, nós estamos desmaterializando. E o Covid-19 para cá, o processo de desmaterialização foi muito mais aprofundado. E aí nós ficamos muito mais sensíveis e as doenças psicossomáticas estão muito mais fazendo parte de nossas vidas, né? As doenças degenerativas e fibromialgia,
e diversas outras que nascem no espírito e materializam no corpo. Então, nesse período agora aqui, muito mais do que antes, a moderação é quase que uma exigência obrigatória de desenvolver por disciplina. Está feliz? Não precisa fazer altíssimas demonstrações da sua felicidade, porque às vezes dentro da sua própria casa tem alguém que não está. E aí, nós somos humanos, a pessoa que está lá, talvez ela não consiga se conter, e ela pode desenvolver a inveja ou a raiva até, por causa da sua felicidade demonstrada exageradamente. Começou a namorar alguém, não precisa ficar mostrando a pessoa desesperadoramente para todo mundo, porque tem um monte de gente do lado que não está namorando e gostaria de estar, e fica sofrendo por estar sozinho. Então, a moderação é em todos os sentidos, inclusive no sentido contrário. Eu estou sofrendo, o meu sofrimento não é maior do que os outros, em hipótese nenhuma. Ah, mas o que eu sofro ninguém sofre. E se eu faz o teste, entra numa rodinha de pessoa na rua e fala de uma dor no joelho que você tem. As pessoas vão vir com dores muito maiores, então nunca tem uma dor menor que a nossa, todos são maiores. Você fala do joelho, o outro fala, mas você não sabe minhas costas como tá. E o outro, nossa, meu braço deslocou, e mostra para você ainda, né? Então, assim, a hora que você vê, você não tem nem assunto mais, né? Porque você sai até curado daquela conversa. Curado e com o nome de uns 20 remédios novos, né? Que você não conhecia. Então, assim, a moderação do mal também, ela é um treino de disciplinar, onde nós também precisamos conter. Todo mundo está passando para suas mazelas e problemas. Alguns são mais silenciosos e não falam, e às vezes a gente sobrecarrega demais o outro, e às vezes com as nossas demonstrações dos problemas nós desanimamos as pessoas ao redor, e nós somos coartífices do desânimo da outra pessoa. Nós somos responsáveis pelo que ela está sofrendo naquele momento também. Então, assim, moderação. Não tem o porquê de a gente ser exagerado nas nossas demonstrações e sentimentos. A gente pode ser moderado em todos os sentidos. Veja que os grandes que a gente conhece, nós não encontramos eles em risadas estrondosas, em gritaria, não tem neles. Aliás, é marca registrada eles serem pacíficos assim, ao ponto de ser pacato até. Você vê ao máximo um Chico Xavier tirando um sarro de Jerônimo Mendonça, por exemplo. Jerônimo Mendonça começou com um sangramento urinário incontido, e ele ia desencarnar daquele jeito. E o pessoal resolveu pegar da equipe dele e levar até o Chico. Era uma viagenzinha até o Chico, porque era em Minas Gerais, mas cada um numa cidade. O médico não recomendou fazer isso, mas resolveram fazer. E quando o Jerônimo Mendonça chegou lá, deitado na cama, né, porque ele não saía da cama já há muitos anos, o Chico viu o Jerônimo Mendonça e falou: vamos formar uma fila e todo mundo vai beijar a nossa rosa despetalada. E aí foi todo mundo beijando, o Chico foi o último. Quando ele beijou, o Jerônimo Mendonça sentiu uma força tão grande, uma energia tão grande, estancou na hora a hemorragia, na hora. Então, veja que até na demonstração de humor, é um humor contido, não tinha nada de gargalhada, de estardalhaço, contido. E ainda fazendo um humor frente a uma pessoa que estava quase desencarnando, e que ele contém aquilo lá. Ele não fez estardalhaço. Então, nós também precisamos exercitar a moderação em todas as atitudes nossas. Está feliz? Ótimo, maravilha. Compartilha com o outro que está mais próximo. Eu, por exemplo, elejo muito a minha mãe para compartilhar minhas alegrias, porque mãe não tem nenhuma variação de humor, pelo menos a minha não tem nenhuma variação assim de se comparar, falar, podia ser eu. Não, minha mãe, qualquer coisa que é alegria para mim, ela fica mais alegre ainda, muito mais, percebe que ela não para de falar sobre aquilo. Então, eu elejo uma ou outra pessoa para falar sobre as minhas conquistas, mesmo porque conquista ela é uma coisa que está aqui agora, e depois você pode perder aquilo, né, facilmente, e aí você está ali moderado, vivendo a vida mais pacata. Mas também mansuetude e pacifismo, nós precisamos aprender a desenvolver a obediência e a resignação, que é um capítulo, é um subitem do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente às vezes escuta falar em obediência e resignação e pensa, são forças passivas. Eu simplesmente tenho que deitar e falar amém e seja como Deus quiser. Não, não é isso. Obediência, como o próprio Evangelho fala, é um consentimento da razão. E resignação é um consentimento do coração. Não tem nada imposto. Eu raciocinei e achei que era o melhor fazer realmente isso que o mundo está praticamente exigindo de mim. Paulo aprendeu sobre isso. Ele fala, tudo pode, mas nem tudo nos convém. E é verdade, nós podemos fazer tudo o que a gente quiser, tudo. Mas será que convém tudo? Nem tudo convém.
Eu adoraria particularmente estudar física. Eu acho que em outra vida eu gostaria de fazer isso. Mas a minha vida não é para física hoje. A minha vida foi para ciências agrárias, é o que eu trabalho e adoro. Mas adoraria estudar, só que eu nunca arranjo tempo para estudar física. Definitivamente não faz parte. Por outro lado, quando eu quis estudar informática, computação, eu tive tempo e as coisas fluíram para isso. E hoje eu uso na minha vida profissional. Então, olha, o mundo conspirou a meu favor a partir do momento que eu fui para o caminho que tinha que ir. Mas para o caminho que eu pensei, ele não favoreceu. E eu já esqueci rapidamente. Eu imediatamente, pela minha razão, eu obedeci o que o mundo queria para mim. Não é física, agora não é para isso. A resignação, quando alguma coisa está no campo emocional nosso, né, moral, emocional, espiritual, ela não surge. Chega uma hora que a gente fala, bom, eu ainda vou continuar tentando dentro de um certo limite, mas não vou me desgastar por causa dessa coisa que não está indo. Então eu estou com uma doença. Eu quero curar, claro, todo mundo quer curar de uma doença. Mas enquanto eu estou tentando curar, eu estou vivendo a vida com aquela doença, com as limitações que ela me impõe. E aprendendo a viver de outra forma, dentro da limitação, e não choramingando e deixando de fazer tudo, porque agora a doença me tirou, então em contrapartida, para descontar em Deus, também não faço nada mais. Ah, o Senhor me permitiu que eu ficasse doente, também não faço mais nada. E não é bem por aí o nosso caminho. O nosso caminho é aprender a viver dentro das limitações, que ela pode ser temporária. E se ela não for temporária e levar a minha vida? Nós temos um aprendizado muito importante para passar para o mundo de regeneração. Não valorizar o material mais do que o espiritual. O dia que a gente tiver a convicção interna dentro de nós, que essa vida aqui ela não é a nossa verdadeira vida, ela é só passageira, a vida verdadeira é no mundo espiritual, nós estaremos aptos ao mundo de regeneração. Mas, bem verdade, como a gente falou no Sementes de Luz ontem, é bem verdade que a gente ainda não está com isso interiorizado. É fácil a gente ver. Deu uma dorzinha num canto do corpo, a pessoa já começa a entrar em pânico porque está desencarnando. Passou uma luz perto da pessoa, já acha que é o espírito de tal pessoa que veio te buscar. Quer dizer, para que esse desespero? Se a gente já tivesse interiorizado isso, não teria nenhuma preocupação. Primeiro que quem é relaxado, vive em paz e sereno, é avisado antes que vai partir. Agora, quando a gente está na turbulência, materializado demais, a gente nem sabe. A gente descobre só uns 30 anos depois lá no plano espiritual, né? Atormentando a vida de todo mundo, achando que estão vendendo as coisas, tudo, e que na verdade já desencarnou, né? Eu tinha uma amiga muito querida, que levou uns 10 dias para ela tomar consciência, até que não foi muito, e não era de esperar diferente, que ela era uma pessoa excelente. Mas ela desencarnou, nem soube que estava doente, desencarnou e foi lá no centro espírita onde eu trabalho e ficava gritando, eu não morri, fala para eles que eu não morri. E a melhor amiga dela me encontrava e falava, ela não morreu. Imagina, ela tinha sido até enterrada. Quer dizer, era tão amiga que pegou até a influência da amiga que tinha desencarnado. E ela, não morri, me ajuda a avisar eles que eu não morri. Mas depois passou uns 10 dias, quando eu vi ela no plano espiritual de novo, estava lá amiga de todo mundo da equipe espiritual. Já tinha conscientizado e adorou a história disso. Quer dizer, demorou um pouquinho, 10 dias, mas perto de alguns que ficam 30 anos, 100 anos, né? Não sabendo que está morto, né? Então, assim, nós também temos que aprender a desvalorizar um pouco essa existência, porque ela vai acabar um dia. E faz parte do nosso projeto acabar, que pode ser mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe quando, né? Só Deus sabe. Violetas na Janela, a Patrícia, personagem principal, novinha que ela era. À noite ela foi dormir, não foram lá e desligaram o cérebro dela, ou seja, estouraram uma veia na cabeça dela, ela morreu com aneurisma cerebral. Ela morreu novinha, acordou no outro plano, aí ela viu rapidinho e falou, olha, eu desencarnei, porque era uma pessoa desmaterializada, ela não tinha nenhum apego a nada. Agora a gente tem o hábito de se materializar pegando a dinheiro, a bens materiais e a pessoas, né? E aí como é que a gente desenvolve obediência e resignação com apegos? Não tem jeito. Porque algumas pessoas vão passar pela nossa vida, outras vão ficar, mas nós não temos garantia nenhuma de que alguém fique ou que passe um tempo na nossa vida, nenhuma, porque os nossos projetos são individuais. Se ambos somarem, vale a pena o esforço. Se eles não somarem, deixa a vida fluir, porque Deus sabe quem que tem que estar do nosso lado. Agora, se a gente força uma situação, às vezes a pessoa que está do lado não era para estar.
Nós tiramos ela do caminho dela, que às vezes profissionalmente ela ia crescer e nem cresceu, por causa da nossa possessividade, e nós nos tornamos infelizes. Então, como do livro que a gente falou ontem lá, é um livro do Chico, que é Estude e Viva, Chico e Espíritos Diversos, né, que é Emmanuel e André Luiz, nós sofremos golpes duplos. Eu sofro de infelicidade e eu faço o outro sofrer, porque ele não conseguiu progredir, por causa do meu apego na outra pessoa. E que, na verdade, até relacionamento apegado é materialismo. Resignação e obediência são quesitos necessários e importantíssimos. E o último item do Evangelho é paciência. Sem a paciência a gente não consegue desenvolver mansuetude e pacifismo. A gente tem que aprender a esperar as coisas no tempo certo. Os sábios, eles sabem falar no momento certo, eles usam poucas palavras. Veja que a maior parte dos sábios nem falam quando a coisa está turbulenta, eles só ficam em silêncio. Quando a mansa, eles usam 3, 4 palavras que muda o rumo da vida de uma pessoa. Não são prolixos, eles vão falar as palavras certas, mas na hora certa. Para que eu vou ficar brigando com meu filho, minha filha em casa, por causa do comportamento dele todos os dias? Tem hora certa para falar, porque senão ao invés de eu aproximar, eu afasto. E quando ele tiver independência, ele sai de casa e não quer mais nem saber ouvir falar do pai ou da mãe. E aí eu perdi a oportunidade, porque eu fiquei eu tenho horas para falar as coisas. Para que eu vou falar para o parceiro ou a parceira que chegou com a cabeça atormentada em determinados momentos que ele está raivoso ou raivosa? Ali é silêncio, é servidão naquele momento. É ir lá e fazer uma coisa que gosta, um cafezinho, um escaldapé, passar um cheirinho na casa para amenizar. Nós somos artífices e coartífices do que acontece ao nosso redor. A gente vê às vezes situações horrorosas que acontecem de assassinato, mas a gente não conhece a história toda. A gente não sabe quanto teve de participação a pessoa que chegou a perder a vida naquela história. Na maioria das vezes, ela também fez chegar naquela situação. É óbvio que o outro foi além e criou uma dívida horrorosa, mas a outra pessoa, se ela tivesse sido mais moderada, mais mansa, mais pacífica, não teria chegado naquela situação. Quantas vezes uma briga de trânsito, que é hábito nosso, acaba terminando em tragédia pessoal ou de alguém que estava com a gente? E que se a gente tivesse sido mais manso, mais pacífico, aquilo não teria chegado nessa situação. Quantos dos nossos arrependimentos se eu não tivesse falado isso naquela época, que hoje não tem mais jeito, né? Porque uma palavra dita é igual uma flecha lançada, não tem como recuperá-la mais. Eu posso falar outra palavra, mas a hora que saiu da minha boca, acabou, eu perco o domínio sobre ela. Agora o que vai acontecer, eu vou colher as consequências daquilo que saiu da boca. É por isso que os sábios são silenciosos, porque ele só fala quando ele tiver de posse dele mesmo e quando ele analisou a situação. Porque a gente querer falar em cima de alguma coisa que a gente não sabe, é igual a gente vê às vezes aí alguém narrando uma pessoa cometeu uma coisa muito culpável, imediatamente fala, nossa, que horror, eu prenderia essa pessoa pro resto da eternidade. Eu não conheço a história, eu não sei qual é a história, às vezes eu posso estar sendo até injusto, talvez aquela pessoa nem participou de nada daquilo, mas nós somos juízes mordazes, né? A gente tem condenações diversas para as pessoas, né? Você vê no livro Cavaleiro eu não vou lembrar o nome dele porque faz tempo que eu não falo dele, mas é um livro que são 3 livros de Rochester que narra a vida de uma pessoa que era muito ruim e que o livro seguinte ela é menos ruim e o outro já evoluiu. Mas no primeiro ela matou um monte de gente. E aí ela desencarna e quando ela vai encarnar no segundo livro, a pergunta que um palestrante faz, se fosse você Deus, qual a vida que você daria para a próxima? Ixi. Além de dar toda a limitação possível para aquela pessoa, ela ia terminar assim, ó, e a hora que ela for atravessar a rua, um carro passa em cima, dá ré e passa de novo, e passa. Aí fala, bom, vamos ver como que Deus fez, né? Porque eu fui um super Deus aí. A hora que vai ver na outra vida, ela ainda matou mais umas 10, 20 pessoas na outra vida. Ela tinha matado 200, agora matou 10, 20. Olha, não foi do jeito que eu tinha pensado que eu ia fazer, foi do jeito de Deus. Só que você vê que ela evoluiu, porque ela de 200 ela já caiu para umas 20 só que matou. E quer dizer, aí na terceira ela já estava resgatando as dívidas dela, que ela já tinha condições. Então veja que não era o nosso ritmo. Paciência é um quesito a ser desenvolvido. O ritmo de Deus, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Tanto é verdade que tem um monte de coisa que a gente fala, eu não suporto mais.
E continuamos passando por isso, né? Eu não aguento mais tal pessoa e ela vai comigo até o fim da vida. Eu não quero mais esse nariz desse jeito e eu vou com o nariz até do último final da vida. Mesmo que eu mude, ele continua do jeito que eu não gosto. Então, veja que o ritmo, o tempo de Deus é bem diferente do nosso. O dia que a gente começar a viver em paz, com atividade intensa, e atividade intensa com paz, nós vamos ficar muito mais dóceis, muito mais serenos com relação ao que acontece ao nosso redor. E fechando, tem uma passagem bem interessante sobre isso. Veja como o nosso julgamento ele não é bem adequado. No livro Contos desta e de Outra Vida, do Chico e o irmão X, vamos falar assim, porque foi assim que ele se intitulou, nós vamos ter o capítulo 15, que ele fala sobre posições. E ali a história, que é uma história, tá? Chega perto de um desses servidores de Deus, no momento do desencarne, um rei e um mendigo. Os dois se apresentam para ele e ali vai ser tomada a decisão, quem vai seguir para esferas superiores e quem vai voltar para a Terra para uma nova encarnação. E os dois são colocados, cada um no seu tempo, numa balança. O mendigo vai primeiro e a balança dele pesa. E o rei vai depois e a balança dele é leve. E aí aquele servidor falou para o rei: você está bem leve, você não nenhum apego material, você vai passar para outra esfera, mas o mendigo não, esse ainda está muito apegado às coisas da terra. E ele fica indignado, ele fala: que injustiça é essa? Eu vivi com vida como mendigo, numa pobreza absoluta, aonde eu passava que eu tinha fome, eu via esse rei comendo as coisas melhores. Às vezes eu estava desnudo na rua e ele passando em carruagem, eu entre os últimos, e ele não era entre os primeiros, ele é o primeiro dos primeiros de todas as pessoas. Isso é muito injusto. E aí ele falou: só que você está analisando do seu ponto de vista. Enquanto você estava passando fome e ele comia as coisas mais pomposas, ele não estava nem um pouco feliz de estar comendo aquilo, porque ele tinha que cumprir uma situação social e não era o que ele queria estar fazendo. Enquanto você estava lá desnudo, ele na carruagem, ele estava lá arquitetando situações para auxiliar os súditos dele e sofrendo com o padecimento dos súditos. Quando ele estava lá vestindo o manto dourado, ele estava cheio de chagas de dor por não conseguir resolver alguns problemas que eram não resolvíveis. E quando você ficou julgando que ele era o primeiro dos primeiros, quantas pessoas que estavam apoiando ele pelas costas, ele tinha que manter o sorriso. Ele, na posição dele, ele podia humilhar as pessoas, ele nunca humilhou ninguém. Ele podia prejudicar as pessoas, nunca prejudicou ninguém. Ele poderia ter deixado de fazer um monte de coisa, nunca deixou de fazer. Ele viveu criando pontes entre os humanos. Ele viveu manso e pacífico. Então ele está na situação de progredir. E ele sobe mesmo para uma paragem superior. E o mendigo chorando fala: e comigo, o que vai acontecer? Aí o servidor de Deus, ele abraça ele mesmo, bem apiedado dele, e fala: meu filho, você vai voltar para a terra e vai reencarnar, só que agora você volta como rei. Então olha que interessante, a gente faz um julgamento das pessoas pelas aparências que a gente faz. E a gente, nos nossos julgamentos, nós acabamos vivendo irado. Essa pessoa não presta, e a gente fica revoltado. Essa pessoa não merece o que ela tem, e a gente está sempre em guerra, em batalha. Só que nós não sabemos as verdades. A verdade só pertence a Deus, e nós não estamos longe de conhecer as verdades. Que Deus nos ilumine para que nós possamos nos compreender, que é o primeiro passo para uma grande mudança, e que consigamos tornar a nossa vida mais leve, atraindo mais pessoas ao nosso lado e podemos auxiliá-las. Um dia, sem que percebamos, a hora que nós abrimos os olhos no outro plano, várias e várias pessoas nos abraçando pelo bem que nós fizemos e que nunca percebemos. Que assim seja.